Muitas empresas envolvidas nas investigações do Ministério Público de corrupção na Petrobras recorreram à lei de recuperação judicial por conta da suspensão de contratos e também de problemas de caixa. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com Fábio Rosas, que é especialista no assunto. Como é que está a situação atualmente, principalmente das construtoras? Esse ano, especialmente no ano de 2015, houve a utilização do instrumento da recuperação judicial pelas empresas, especialmente as empreiteiras, que tiveram seus contratos ou cancelados ou suspensos em razão do envolvimento na Operação Lava Jato. As empresas, muitas empresas, grandes empresas no Brasil, grandes empreiteiras, se utilizaram da recuperação judicial para renegociar suas dívidas com os credores, obter uma proteção judicial para que possa continuar suas atividades, não perder seu patrimônio em razão de uma dificuldade imediata, de uma dificuldade de pagamento das obrigações dia a dia, e elas se reestruturam, se utilizam dos instrumentos legais de recuperação, especialmente com a proteção judicial e com o acordo com os credores. A intenção da recuperação judicial é envolver todos os credores num projeto, num plano de recuperação em que as empresas possam se reestruturar, manter sua atividade, os credores possam receber, ainda que de forma alongada ou ainda que com descontos, e se utilizando inclusive de instrumentos possíveis como venda de ativos e venda de ativos sem sucessão, que é um grande benefício da lei de recuperações que trouxe desde 2005, já bem testada no Brasil e que hoje está sendo utilizada por empresas não necessariamente insolventes, não empresas falidas, empresas que têm seus ativos, que têm capacidade de geração de caixa e de atividade, mas que momentaneamente ficaram em dificuldades financeiras e econômicas por conta do Lava Jato, especialmente por conta da suspensão dos contratos com o governo. E essencialmente Petrobras. Então, algumas empresas se utilizaram, como a OAS, a Chain, a Galvão Engenharia, algumas empresas envolvidas naquela operação, enfim, ou nesses problemas institucionais, se buscaram a sua proteção judicial através da lei e devam preservar a atividade econômica com milhares de empregos, muitas vezes envolvidos, que não necessariamente a empresa deve sofrer as consequências inevitáveis, enfim, que alguns ou algumas pessoas envolvidas pessoalmente nos atos, enfim, praticados no passado, que devam ser responsabilizadas conforme a justiça vá definir. O que interessa para a empresa e do ponto de vista da empresa, manter a atividade produtiva, manter os empregos, manter a atividade econômica, manter os empregos e pagamento de impostos. Esse é o objetivo da lei de recuperação, é fazer com que as empresas mantenham sua atividade, possam os credores receber o que lhes competem, ainda que em prazos estendidos, tudo de comum acordo com a própria empresa em dificuldade. Todo esse problema devido a uma grande dependência das construtoras de contratos com o governo, com o Petrobras, órgãos públicos, né? Perfeito, exatamente. As que foram mais afetadas foram as empreiteiras e construtoras, primeiros empreiteiras e construtoras que focaram suas atividades em fornecimento ao governo ou aos níveis de governo, ou empresas públicas, como a Petrobras, né, Sociedade de Economia Mista. Então essas foram imediatamente afetadas porque tinham uma grande concentração de suas atividades em infraestrutura. Outras empreiteiras e construtoras também que ainda que envolvidas nas investigações e etc., que ainda continuam, que não tenham grande parcela da sua atividade focada no fornecimento para entes públicos ou para o próprio governo federal, não precisaram se utilizar desse instrumento imediatamente e podem, enfim, com a sua diversidade de investimentos, poder superar talvez um momento de maior dificuldade, ainda que também sofram suspensão
recuperação dos contratos. Não só as construtoras ou empreiteiras, também outras empresas como fornecedoras diretas da Petrobras, com equipamentos, enfim, fornecedores da atividade de toda a cadeia de petróleo e gás podem também ser afetadas num futuro talvez próximo, e a expectativa é que mais recuperações ainda sejam ajuizadas e usadas como um instrumento legal para a preservação da atividade da empresa. Hoje, de fato, como estão as negociações dessas empresas com os credores? Elas estão lançando mão de patrimônio? Como é que está isso? A maioria das empresas, a maioria das soluções encontradas sempre num processo de recuperação é a reestruturação da dívida, um novo acordo com os credores, extensão de prazos ou redução e descontos da dívida e, ao mesmo tempo, alienação de ativos no curso do processo de recuperação. A alienação, às vezes, é necessária e importante para a empresa em recuperação e para a manutenção da atividade da empresa e atividade produtiva, porque obtém-se com isso caixa necessário para a continuidade das atividades. Muitas vezes um ativo, um patrimônio, uma planta industrial ou um investimento específico que não seja o investimento principal da empresa ou que não seja exatamente necessário para a continuidade das atividades, pode ser vendido, pode ser alienado, ao benefício da alienação na recuperação judicial, conforme o chamado artigo 60, no qual o adquirente não sucede em responsabilidades e não fica devedor de contingências ou obrigações da empresa em dificuldades. Então ele leva aquele patrimônio, ele leva o patrimônio com um valor mais significativo. Isso é em benefício, inclusive, da própria empresa em recuperação e de toda a massa de credores e empregados e todos que estão envolvidos, e até do governo, que vai ter maior expectativa de que próprias dívidas, ainda que dívidas tributárias, sejam pagas no médio ou no longo prazo, até que seja, por conta de uma reestruturação bem feita e uma venda de ativos bem feita. Então, todos os exemplos que nós temos hoje no Brasil é que ativos que não sejam essenciais à atividade econômica da empresa possam ser vendidos e, com isso, levantar o dinheiro suficiente e caixa suficiente para enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da crise. São 6 meses neste período de negociações, né? Quando esse período deve terminar no caso dessas construtoras? As que ajuizaram já a recuperação, elas devem terminar por volta do final do ano. O início de 2015 foi um ano agitado nesse sentido. Houve ajuizamento de 2, 3 ou 4 empresas construtoras e empreiteiras que estavam envolvidos, enfim, nessas investigações, que tiveram dificuldades e precisaram se utilizar da recuperação. O prazo de proteção de 6 meses deve se esgotar até outubro, novembro ou dezembro, na maioria dos casos. Agora, investigação, claro, muito importante, mas há um impacto na economia e também no desenvolvimento do país. Afinal de contas, são muitas construtoras e muitas obras paradas. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Sem dúvida. E até do nosso ciclo de debates, o que a nossa principal conclusão, e contou com multidisciplinariedade de vários experts em direito criminal, em compliance, em auditores, advogados reestruturadores, a nossa conclusão foi que as responsabilidades devem ser investigadas, as pessoas envolvidas devem usar dos meios legais para fins de apuração e de até acordos, se possível. Hoje em dia as delações e os acordos de leniência são muito utilizados, vêm sendo utilizados no Brasil, vêm começando a ser utilizados no Brasil de forma mais ampla, com benefícios para todos os envolvidos. Mas o que interessa é que a empresa e a atividade econômica e os postos de trabalho sejam mantidos, principalmente numa circunstância macroeconômica que não favorece hoje as empresas e corremos os riscos das demissões massivas e dificuldades econômicas para empresas em geral. Quanto mais empresas enfrentando dificuldades, principalmente relacionadas a esses fornecimentos do governo. Então essa é a intenção, é preservar a empresa, preservar os postos de trabalho. Muitas vezes 100 mil, 120 mil, 150 mil trabalhadores são envolvidos num simples caso de recuperação
recuperação judicial dessas construtoras. Então é por isso que o objetivo da lei é que deve ser cumprido, e as penalidades, enfim, as apurações devam continuar nos âmbitos que já estão instauradas. Mas a recuperação da empresa, a preservação da empresa é o objetivo da lei, por ela ser uma fonte de riqueza e fonte geradora de empregos e de riqueza para o país. Fábio Rosas, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado a você. Boa noite. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.